Fala galera, ligado aqui no canal Expresso, muito boa noite, torcedor vascaíno, classificado para as semifinais da Copa do Brasil, vitória nos pênaltis contra o Botafogo, mais um empate em 1 a 1, jogo muito equilibrado, jogo que o Botafogo mostra um pouco mais de qualidade técnica, mas o Vasco na superação, na garra, no desempenho individual do Paulo Henrique, no desempenho individual do Barros, no desempenho individual do nosso querido David que entrou, o Robert Renan fez uma partida de encher os olhos, principalmente na reta final do segundo tempo, até tendo domínio do jogo. Vou falar do jogo, vou falar da partida, tô muito entusiasmado. O Léo Jardim é o melhor goleiro do Brasil. Ponte que caiu, para não falar palavrão aqui. O Léo Jardim é o melhor goleiro do Brasil. Então, galera, deixa seu like, se inscreve no canal, avisa pra galera que o pós-jogo do Expresso já tá no ar. Então, galera, o Vasco hoje no Engenhão fez uma partida inteligente, uma partida que, qualidade técnica, o Botafogo, claro que ia ter mais conhecimento do seu gramado, que joga sempre tapetinho, mas também que o Vasco soube posicionar suas linhas de defesa num setor do campo que conseguisse ainda levar um pouco de perigo pro Botafogo. O primeiro tempo do Vasco foi ruim, tá? O primeiro tempo do Vasco, mesmo o Vasco saindo na frente com o Coutinho batendo falta, foi um primeiro tempo que o Vasco não teve muita saída de bola nos contra-ataques. O Vasco não conseguia, com o ataque do Botafogo, encaixar os contra-ataques, não conseguia ter ligação entre os setores, meio campo com ataque. Então o Vasco ficou um time muito previsível, muito preso à marcação do Botafogo. O Botafogo com várias alterações também, sem o Savarino, sem o Vitinho, alguns jogadores que vinham sendo titular. O técnico David Ancelotti não colocou no começar o jogo, porque a data FIFA talvez tenha impedido aí dos jogadores estarem na sua melhor condição física. E isso, de certa forma, facilitou o Vasco. Mas não porque o Botafogo só estava com alguns jogadores de reserva, porque o Vasco também se empenhou muito na partida. O Vasco é uma equipe mais limitada que a do Botafogo, com menos costume de jogar grandes decisões, mata-mata. O Botafogo já vem de um título do Brasileiro, um título da Libertadores, e o Vasco conseguiu, mesmo com as suas limitações de elenco, fazer um jogo muito equilibrado, muito competente na marcação. O Vasco que já teve uma baixa no início do jogo, né? O Tietchan sai contundido, mais uma vez sente a coxa e é substituído pelo Cocão, que cai muito o nível do meio-campo do Vasco. O meio-campo do Vasco passa a ser composto pelo Barros e pelo Cocão, dois garotos. E num jogo decisivo de quartas de final da Copa do Brasil clássico, isso pesa, claro que pesa. O Coutinho hoje fez uma das melhores atuações de camisa do Vasco, chamou muita responsabilidade, correu demais, correu muito no primeiro tempo. Eu não concordo com o Roger quando ele fala que o Coutinho tinha que ficar até o final. Não, ele se doou o máximo que ele conseguiu, ele correu muito, ele, enquanto esteve em campo, deu muito trabalho para o time do Botafogo, chamou a responsabilidade, só que tem uma limitação física da idade, ele correu mais do que deveria para talvez ajudar o meio campo do Vasco jovem, ele fez boas jogadas, ele chamou a responsabilidade em determinado momento, e aos 23 minutos do segundo tempo, ele pede para sair. Nada a ver com pipocada, nada a ver com o jogador que tem que ficar até o final. Se o jogador tiver condições físicas, ele fica até o final. Se não tiver, ele sai. Tem que ter a humildade de pedir para sair e entrar um jogador com capacidade física, porque o futebol hoje está muito físico. Não é mais o futebol que era nos anos 90. Então, o Vasco no primeiro tempo termina um empate que o Vasco foi lucro, porque o Vasco jogou bem mal. Coutinho conseguiu achar uma cobrança de falta genial com o Nuno Moreira pegando o rebote. O Botafogo teve alguns lances, nenhum claríssimo de gol, mas no final ali quase que fez o 2 a 1 numa saída de bola errada do Léo Jardim. Então o Vasco sai no lucro e um chute também do Matheus Ponte ali no final que passa raspando, e o Vasco sai no lucro no primeiro tempo com o empate 1 a 1. Mesmo o Vasco jogando mal no primeiro tempo, eu achei que o Vasco vacilou em ter tomado o gol de empate, porque o Vasco poderia sim, com o Léo Jardim, ter controlado aquela jogada ali. O Vasco tomou um gol de contra-ataque jogando fora de casa, cara. Não pode, o Vasco tinha que estar mais fechadinho ali. Meio campo do Vasco deu mole, o Léo Jardim também saiu um pouco indeciso ali e acabou cometendo pênalti. Beleza, 1 a 1 primeiro tempo. Jogo decisivo assim é complicado, porque vai ter erro de um lado e vai ter erro de outro. E o Neto errou no gol do Coutinho, no gol do Moreira, e o Léo Jardim deu uma papada de mosca ali no gol no gol do Alex Telles de pênalti, mas não foi nada absurdo. Ele saiu no pé do Joaquim Corrêa, tentou controlar, um pouquinho atrasado, e acabou com a velocidade do atacante cometendo pênalti. No segundo tempo, o jogo fica mais intenso, né? O Botafogo vem com tudo, vem com seus jogadores titulares entrando, entra o Vitinho na lateral, entra o Matheus Martins também, que jogou boa parte da temporada como titular, o Savarino também entra, o Arthur também, que foi titular boa parte da temporada, também entra, o Arthur também, que foi outro que sentiu a contusão e saiu também, mesmo tendo entrado no decorrer do jogo. Então o Vasco conseguiu ali, o Botafogo conseguiu apertar o Vasco, porque o Botafogo voltou com seu time
mas com mais gás. E o Vasco começou a se retrair demais, perdendo com o Nuno Moreira do lado esquerdo. O Vasco já não conseguia ter na verdade, o Puma Rodrigues entrou no lugar do Lucas Piton, que saiu no intervalo, sentiu uma contusão. O Puma Rodrigues, sem ser o lateral esquerdo, ele também deixa um pouco a desejar ali na marcação. Nuno Moreira cansado, o Vasco ficou sem saída. Até que o Fernando Diniz, só aos 30 minutos do segundo tempo, consegue corrigir isso. Saiu Nuno Moreira para a entrada do David, e o David consegue dar essa consistência. Matheus França entrando no lugar do Felipe Coutinho aos 23. E o Puma Rodrigues entrando no lugar do Lucas Piton, ele conseguiu ali trabalhar um pouco melhor a bola do lado esquerdo com o David. David entrou bem, entrou com gás. Mas o grande destaque dessa partida aí não foi nenhum dos dois, cara. Pra mim foi a entrada do Robert Renan. Robert Renan mostrou uma personalidade, deu uma consistência defensiva, conseguiu sair jogando de cabeça erguida. Um zagueiro, eu não sei se ele vai ser o cara da defesa do Vasco, mas hoje ele mostrou muita personalidade, além de ter caído no pé dele, o pênalti decisivo também para o Vasco se classificar, mas ele entrou soberano na defesa, e quando ele entrou, o Hugo Moura foi deslocado um pouco para o setor do meio campo, e o Vasco conseguiu controlar o jogo. O Botafogo já se desespera ali no final, o Vasco mostra um pouco mais de gás, e o jogo caminha para os pênaltis, porque o Vasco não consegue ter pênaltis para fazer o segundo, e o Botafogo também não. E fica um jogo ali meio de trocação, sem meio campo, lá e cá, sem aquele poder de decisão consistente para fazer o segundo gol. O Vasco trocando com o Botafogo, o Vasco até um pouco melhor na reta final, o Vasco melhorou muito a partir dos 30 minutos do segundo tempo. O David, quando ele entra, ele consegue ajudar ali o Puma a se situar um pouco, ajudar na marcação, ajudar a recomposição. E o Matheus França foi o cara que não entrou bem. O Matheus França, todas as jogadas que ele tentou, ele errou, apesar dele ter corrido muito, mostrado presença no ataque, ainda assim foi o autor do seu gol na cobrança de pênalti. Então foi importante sim, apesar de ter errado bastante durante o jogo. O Matheus Carvalho, como eu falei, foi substituído pelo Robert Renan, e a entrada do Hugo Moura no setor de volância do Vasco fez o Vasco ter um pouco mais de dinâmica de jogo. O Vasco, a partir de 40 minutos, 35 minutos do segundo tempo, foi muito melhor que o Botafogo, poderia ter feito o segundo gol, só não fez porque o Vasco também já não tinha mais pernas, e o jogo se encaminhava para os pênaltis, como foi, e o Léo Jardim, mais uma vez, decisivo, frio, pega logo a primeira cobrança do Alex Telles, depois do Verratti ter convertido para o Vasco, e o Vasco vence por 5-3, todos depois foram convertendo suas cobranças, e o Vasco faz 5-3, se classifica para uma semifinal, cara, muito importante para o Vasco, além de financeiramente e esportivamente. Vai ser uma semifinal que vai ser jogada só em dezembro contra o Fluminense, ainda não se sabe onde vão ser os jogos, se vão ser 2 jogos no Maracanã, se o Vasco vai querer mandar em São Januário, mas é muito importante o Vasco voltar a chegar, a funilar nas competições, chegar longe nas competições. O Vasco chegar a mais uma semifinal 2 anos seguidos, e vai pegar um Fluminense que fez uma partida contra o Bahia muito consistente, vai ser um jogo difícil, até lá muita coisa vai mudar. Jogadores do Vasco podem não estar mais no Vasco, jogadores do Fluminense podem não estar mais, contusão pelos jogos do Brasileirão, então são 2 meses e meio aí de pausa pro a Copa do Brasil, e muito Brasileirão pela frente, Brasileirão que o Vasco tem que se recuperar, Brasileirão que o Vasco tem que voltar a vencer em São Januário, partida contra o Ceará no próximo domingo. O Vasco vai enfrentar o Fluminense numa das semifinais, na outra semifinal, Cruzeiro e Corinthians. Briga de cachorro grande, sem favorito, assim, disparado. Eu acho que o Cruzeiro joga um futebol melhor que o Corinthians, e o Fluminense é um pouco mais consistente que o Vasco quando se trata de Copa. Mas chega ali na hora do vamos ver, hoje o Botafogo era melhor que o Vasco, era favorito, e na hora do vamos ver, é lá dentro que se decide, quem tem mais disposição, quem tem mais latinha para vender, que leva no final. Então o Vasco classifica para a semifinal. Vou dar aqui as notas dos jogadores um por um. Léo Jardim, nota 10, mais uma vez responsável para o Vasco passar de fase na Copa do Brasil. O Vasco fez muito bem em renovar seu contrato. Paulo Henrique, uma partida no primeiro tempo abaixo, ele estava se poupando. No segundo tempo ele mostrou toda a sua volúpia, toda a sua intensidade, nota 9 para o Paulo Henrique. O Hugo Moura na zaga não comprometeu, nota 8. O Lucas Freitas fez uma partida muito consistente. Eu que tenho muitas críticas ao Lucas Freitas, principalmente nas disputas, nos embates físicos. Hoje ele fez uma partida muito consistente, nota 8 também para o Lucas Freitas. Lucas Piton no primeiro tempo sente a coxa, mas enquanto estava em campo foi importante ali nas trocas de bola, apesar do Vasco não ter ido muito bem no primeiro tempo. O Lucas Piton nota 7. O Barros, uma partidaça hoje, esse moleque tem muito futuro, acho que ele vai desenvolver bem no Vasco, ele vai ser um titular que vai mostrar muita consistência, vai ajudar muito o Vasco, nota 8 pro Barros. O Tietê eu vou deixar sem nota, porque saiu com 10 minutos de jogo. O Matheus Carvalho cansou,
É um jogador que não está no seu melhor preparo físico, mas foi bem no primeiro tempo, foi bem boa parte do segundo enquanto esteve em campo, nota 7,5. O Felipe Coutinho hoje chamou a responsabilidade, bateu uma falta linda, primorosa, que quase foi gol. No rebote o Nuno Moreira fez o gol, mas o Felipe Coutinho ele mostrou muita disposição, chamou a responsabilidade hoje, nota 8,5 para o Felipe Coutinho. O Ryan apagado no primeiro tempo, no segundo tempo ele mostrou um pouco mais de disposição, correu um pouco mais. Chamou o Vasco para trabalhar a bola ali mais pelo lado direito, nota 7,5 para o Ryan. O Verratti hoje, mais uma vez, na bola rasteira, ele é muito difícil fluir futebol com ele. Ele não consegue segurar a bola no ataque, mas é um jogador que inspira o Vasco. E só por inspirar o Vasco, nota 8 para o Verratti. O Nuno Moreira, autor do gol do Vasco, nota 9. Gol de empate do Vasco, que levou o jogo para os pênaltis. E os que entraram, o Matheus Carvalho já falei, o Robert Renan que entrou no lugar do Matheus Carvalho, gostei demais, mostrou muita personalidade para sair de cabeça erguida, nota 9 para o Robert Renan. Matheus França talvez tenha sido o que jogou um futebol mais abaixo de todos ali, errou uns chutes ali, errou passe, talvez seja falta de ritmo ainda, mas o moleque se empenhou, máximo que deu, nota 7 para o Matheus França. O David entrou bem, David entrou muito bem, voltou, o Vasco voltou a jogar pelo lado esquerdo, o Nuno Moreira sai, cansado, e o David volta a dar consistência pelo lado esquerdo, o Vasco consegue prender a bola por ali, nota 8,5 para o David. E o Fernando Diniz, hoje, ele substituiu quando teve que substituir, por motivos médicos e por motivos de saber que o time estava cansado e fez o óbvio, substituiu jogadores que não estavam mais em campo, frescos, para jogarem o futebol e o Vasco conseguir competir com o Botafogo. Isso ele fez, não fez muito mais do que o que manda o script, quanto o Sport ele errou de não substituir, demorar muito para substituir. Então o Fernando Diniz hoje eu vou dar uma nota 7. O Vasco que passa para a semifinal da Copa do Brasil, se eu não me engano é a sua 13ª semifinal de Copa do Brasil, se eu não me engano. O Vasco pode chegar a uma final de Copa do Brasil pela 4ª vez, perde uma para o Flamengo, ganha do Curitiba e acho que é a 3ª, na verdade. O Vasco acho que chega a 3ª final, pode chegar a 3ª final de Copa do Brasil se passar pelo Fluminense, perdeu para o Flamengo, ganhou do Curitiba e pode chegar a sua 3ª final enfrentando o Fluminense. É isso, galera, valeu. Vasco voltando a campo contra o Ceará no próximo domingo, 8h30 da noite, São Januário. Vasco com 22 pontos, fora da zona de rebaixamento, mas vale lembrar que o Vasco é o primeiro time fora da zona de rebaixamento, empatado com o primeiro ainda na zona de rebaixamento, que é o Vitória. Então, todo cuidado é pouco. Vamos vencer em São Januário, vamos voltar a ganhar em casa, vamos voltar a ganhar no nosso Caldeirão, que é importante. O time vai motivado pela classificação, vai motivado pelo din-din que vai cair. Então, nada além do que uma vitória, nada que a gente não possa esperar diferente de uma vitória do Vasco contra o Ceará no domingo. Vasco que vai jogar 8h30 em São Januário. O Vasco ainda tem um jogo a menos que alguns dos seus adversários, do que o Vitória ali na zona de rebaixamento, e tem que vencer o Ceará, praticamente já sabendo de todos os jogos da rodada. Mas isso é o que menos importa. O Vasco é obrigação ganhar em São Januário do Ceará. É isso, galera. Voltando a campo, então, Vasco e Ceará no próximo domingo em São Januário. Estarei para fazer o pós-jogo. É isso, valeu. Saudações vascaínas sempre. Fui!